Mas a gente vai ter também temas sérios abordados com profundidade. A gente vai começar com um deles, cidadania, direitos humanos, com o nosso comentarista Edinho Silva. Edinho, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. É uma alegria imensa estar aqui novamente. Pois é, depois de algumas semanas que você estava aí viajando pelo Brasil e pelo mundo, agora vamos enfrentar um tema que é do Brasil e é do mundo. A questão de cidadania, a questão dos haitianos, a questão do Acre, São Paulo, todos esses assuntos misturados, mas na verdade tendo um ponto comum. A gente acompanhou recentemente que o Acre se tornou uma rota de imigração. E nessa rota de imigração, o que a gente acabou percebendo é que os haitianos também passaram por ali, chegaram por ali, acabaram deixando a terra natal após o terremoto que devastou a capital. E nesses dias a gente percebeu um pouco de tensão entre os estados do Acre e o estado de São Paulo. Vamos entender um pouquinho mais do que se trata. Olha, Dalcides, eu penso, e não sou eu que penso, né? A Organização das Nações Unidas estipula que o século XXI será um século marcado pela mobilidade urbana. Portanto, um século onde as pessoas vão buscar alternativas, né? Buscar condições de vida, né, em diversos países do mundo. Se calcula, segundo a ONU, Dalcides, que hoje são 191 milhões de pessoas que deixaram seus países em busca de oportunidades, portanto estão vivendo em outros países. Se nós não tivermos essa dimensão do problema social, que é a mobilidade urbana no mundo, portanto a mobilidade de pessoas, a mobilidade humana, a mobilidade de seres humanos em busca de alternativas, se nós não tivermos essa dimensão, evidente que nós vamos muitas vezes tratar esse problema como um problema ou de um estado, ou do outro estado, ou de um país. Um aceita, o outro não aceita. Não é isso. Nós estamos vivendo, infelizmente, um processo, por mais que se lute contra, de concentração de riquezas. Nós temos países que têm concentrado riquezas e outros países estão vivendo na miséria. Evidente que não é o caso do Brasil, porque o Brasil continua sendo um país que luta contra a miséria. Mas hoje a imagem internacional do Brasil é de um país de prosperidade, de um país de possibilidades, portanto, de um país que cria aqui alternativas de vida, e essas alternativas são melhores que de outros países, como, por exemplo, o Haiti, para entrar no tema mais específico. O Haiti é um país que passou por uma tragédia, um terremoto. O governo brasileiro, de forma solidária, estendeu a mão, né, criou uma relação de simpatia com o Haiti, e nós tivemos, a partir de então, um fluxo migratório entrando pelo Acre, criou um problema para o Acre, porque o Acre também é um país pobre, um país que tem uma beleza natural e recursos naturais, mas um país que ainda vive um processo de desenvolvimento. E a partir da entrada pelo Acre, os haitianos estão buscando alternativas pelo Brasil inteiro. Então esse é um problema que tem que ser enfrentado dentro dessa concepção. E hoje a imigração no Brasil não é um problema só dos haitianos, é um problema do ponto de vista de cidadania. A população da Bolívia também procura o Brasil, a Colômbia procura o Brasil, o Paraguai procura o Brasil. Então o Brasil, por ser hoje um país em desenvolvimento e com alternativas de desenvolvimento na América do Sul e na América Latina, tem sido procurado por outros povos. Na questão, por exemplo, Acre e São Paulo, é porque São Paulo teria tido uma atitude, segundo o Tião Viana, governador do Acre, um pouco preconceituosa, é isso? Olha, eu nem sei se é preconceituosa ou se não é. O que eu penso é que nós não podemos tratar a questão da migração e imigração, porque nós estamos falando de imigração. Mas quando nós falamos de imigração, também tem muito preconceito, né? Tem preconceito em relação aos nordestinos que chegam no estado de São Paulo, que chegam nos estados do sul de uma forma geral. Muitas vezes eles são tratados também de forma discriminatória. Tem preconceito em relação à população do norte. Então tem uma certa cultura preconceituosa que tem que ser superada, porque primeiro,
em relação à migração, todos nós somos brasileiros, né? E nós queremos um país que se desenvolva como um todo. Então, não tem que ter restrição. Se os nordestinos quiserem vir para São Paulo, que venham. Se os paulistas quiserem ir para o Rio Grande do Sul, que também possam ir. Se os gaúchos quiserem ir para os estados do Nordeste, é assim que se forma um país. Em relação à imigração, é a mesma coisa. O Brasil, ele será objeto, né, de desejo de muitos povos da América do Sul, da América Latina. Então, nós temos que tratar essa população com dignidade, Eu levava em consideração, por exemplo, a questão da Copa, que talvez a Copa do Mundo no Brasil tenha sido um fator de atração, talvez, não deu apenas para haitianos, né, mas para outras partes, né, do mundo. Deu visibilidade. A Copa do Mundo, como as Olimpíadas, são fatos importantíssimos no mundo que acabaram dando visibilidade ao Brasil, porque como que um país da América do Sul, tido até ontem como, né, um país subdesenvolvido, hoje todos já olham como uma economia em ascensão, como que esse país consegue sediar a Copa do Mundo e Olimpíadas? Todo mundo começou a olhar o Brasil como um país, hoje, que conseguiu enfrentar a crise econômica internacional, é um país que tem provocado a inclusão social de milhões de brasileiros, são 40 milhões de brasileiros, portanto, um país que cria oportunidades. Evidente que essa visibilidade tem chamado a atenção, principalmente da população dos países mais empobrecidos. No caso, nós estamos falando do Haiti. Do Haiti. Os haitianos, o que me chamou a atenção, na verdade, foi que a maior parte são jovens e, ao mesmo tempo, esses jovens têm diploma universitário, por exemplo. Então, nesse aspecto é que eu vi, quem sabe, as oportunidades que um país em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um período de Copa do Mundo talvez abra como perspectiva. Eles estão em busca de oportunidades. O Brasil, corretamente, foi muito solidário com o Haiti quando do terremoto. O Brasil tem tido uma relação de solidariedade que está correta. Se o Brasil hoje está em condições, né, de ser solidário, que seja. Nós temos que mostrar que nós somos um país que cuidamos da inclusão social dentro do país, mas também um país que está preocupado, né, com o desenvolvimento dos nossos países irmãos, né, principalmente os países, sejam países do Caribe, da América Latina de uma forma geral, da América do Sul, da África, né. O Brasil tem construído uma relação muito cordial com a África. O que eu penso, Alcides, que nós temos que estar preparados. Então, se o Acre hoje sofre com o fluxo migratório, porque isso desorganiza o serviço público, principalmente das cidades que hoje estão servindo de alojamento para os haitianos, tem que ter uma solidariedade maior. Nós temos, mesmo o governo federal tendo ajudado na área da saúde, na área da assistência social, nós temos que, evidente, melhorar as condições de entrada desses irmãos nossos que estão procurando o Brasil. Quando eles entram e têm seus documentos regularizados, hoje são 21 mil haitianos que regularizaram a sua situação no Brasil. Evidente que eles não podem ser cerceados. Se eles querem vir para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro, para Pernambuco, para a Bahia, no momento que eles estão regularizados dentro do Brasil, eles têm todo o direito de se locomoverem como se fossem brasileiros. Então, o Brasil tem que estar preparado. Como, né, nós vimos isso durante muito tempo nos Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos era tido como um país de oportunidades, muitos procuraram os Estados Unidos, inclusive brasileiros. Né? Hoje nós temos um fluxo inverso, brasileiros voltando para o Brasil. Então nós vamos viver essa realidade. E nós que queremos ser um país justo, humano, exemplo de desenvolvimento social para o mundo, nós não podemos ter preconceito com aqueles que procuram o Brasil, né, principalmente de países mais pobres ou que passam por dificuldades. Né? Eu queria continuar o assunto com você na próxima semana e a gente poderia abordar dentro de uma semana tão especial para a vida da igreja no Brasil, porque nós estamos prestes a iniciar a Assembleia da CNBB, amanhã inicia a conferência. Eu gostaria muito da gente poder aprofundar, por exemplo, as pastorais dentro da igreja, inclusive a preocupação da igreja com a questão migratória e imigratória. Olha, Dalcides, vale muito, às vezes a gente não dá muita atenção, mas o papel que tem cumprido a pastoral dos migrantes nesse episódio dos haitianos. É uma pastoral que ela é liderada pelos padres e irmãs escalabrinianos, né, os padres carlistas e as irmãs carlistas, que têm feito um trabalho
inclusive superando as deficiências do poder público, né? Que muitas vezes falha, mas a pastoral do migrante está aí, nós estamos vendo pela imprensa, acolhendo, muitas vezes sem ter condições de acolher. Portanto, a igreja, as pastorais da igreja, cumprindo um papel de acolhimento, de humanidade, de construção da cidadania. Eu quero agradecer a Edinho Silva, sociólogo e o nosso comentarista de cidadania. Como é importante trazer essas questões no dia a dia aqui no nosso programa, porque são questões que muitas vezes a gente pode achar que não, é de outro estado, de outro país, não interfere diretamente, mas tem uma interferência direta naquilo que é o nosso trabalho, o nosso dia a dia, nossa vivência enquanto sociedade. Amigo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Alcides. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.